Bom, 7h05, estamos na hora, né? A gente vai começar. E o que você quer fazer para a gente? Boa noite. Boa noite, né? Boa noite, né? Boa noite a todos. Vamos começar hoje já sem óculos, né? Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nossa Mãe Santíssima, nossos anjos guardiões, nossos amigos espirituais que são responsáveis pelos nossos trabalhos, que abençoe essa noite, que conduza nossas palavras, que nos auxilie para que nós possamos compreender, colocar em prática aquilo que temos aprendido e que possamos ser pessoas melhores. Abençoe, Senhor, a todas as pessoas que vêm à nossa mente nesse momento, a todos os companheiros que vão assistir online no nosso estudo e aqueles que não puderam comparecer hoje aqui junto a nós, que a vossa luz chegue a todos os lares, aos nossos lares, que seja higienizado e que possamos, Senhor, ter uma boa aula. Obrigado por tudo, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Então, vamos lá. A gente, então, está na aula 30, né? Aula 30, dentro do assunto emoções e pensamento. E, para dar uma situada, a gente falou de consciência, emoções e pensamentos. Vamos falar um pouco sobre a questão do discernimento senso crítico, alguma coisinha da mente humana, esse processo de como a gente elabora a nossa vivência com as sementes divinas que estão em nossa mente, que são as virtudes e os vícios também, como que a gente faz para trabalhar isso. E esses são os assuntos que mais nós vamos falar daqui até o fim do ano, e eu acredito que a gente vai ter aulas aqui agora, essas aulas de outubro, que está mais 1 ou 2 semanas, e as de novembro. A gente não chega em dezembro, porque nós cortamos algumas coisas que não eram prioridade, né, que a gente podia deixar isso ao largo, né, para um arquivo para uma outra oportunidade de uma coisa mais detalhada. Mas esses são os temas que nós vamos tratar, mas são temas fundamentais para nós, e vamos falar das ferramentas, né? Porque se você pensar em termos de senso crítico, é uma ferramenta, discernimento é uma ferramenta, mas as emoções também são uma ferramenta. Isso a gente falou um pouco na semana passada, e hoje vamos falar um pouquinho mais. Eu queria fazer essa introdução com um material que não está aqui, e eu vou pensar se eu vou colocar ele depois como um adendo ou se vai ficar só na conversa. É o nosso processo de relação com a vida, com o mundo, com as pessoas, conosco mesmo. E esse processo é um processo que, em todo o Evangelho de Jesus, ele situa ensinamentos em diversos níveis. Isso é muito interessante. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. No Sede Perfeitos, você tem várias passagens do Evangelho, e você vai observar ali, em geral, que os ensinamentos de Jesus estão num nível de transcendência muito alto. Muito alto. Que a gente olha e a gente até fica meio em dúvida, como assim, né? Isso não é possível. Porque a nossa vivência ainda é muito animalizada, uma vivência de espíritos muito ligado à nossa encarnação, à nossa vida física. Mesmo que nós, sendo espíritas, sabemos de coisas que a maioria das pessoas não sabem, mas mesmo assim o impacto, a vibração do plano material é extremamente forte em nossa vida, suficiente para que a gente fique mais ou menos parecido com o que as pessoas fazem, um apego, quase uma inanição diante dos compromissos que fizemos no plano espiritual. Então, vou fazer uma pequena introdução, no máximo 5, 7 minutos, porque vai ser enriquecedor para a gente entender o aspecto de emoções e pensamentos, porque nós vamos daqui a pouco entrar em algumas planilhas, e vamos falar da Joana no aspecto de emoções e o processo de crescimento.
A gente vai usar uma imagem. Essa imagem que nós vamos usar é a mesma imagem que eu vou usar numa palestra que eu vou fazer amanhã. E nós estamos falando aqui de uma das passagens do Evangelho, porque se você pegar o Sede Perfeitos, você vai encontrar muita transcendência. Mas Jesus ele não falava só sobre um nível de transcendência tão alto. Ele vinha e falava de coisas do dia a dia, como se fosse parábolas, maneiras de falar figurativa, mas que representasse a sua luta do dia a dia. Quando você pensa no processo da reencarnação, é muito interessante se você voltar uns 500 anos, 600 anos antes de Cristo, e lembrar de Siddhartha Gautama, o Buda, porque é uma doutrina reencarnacionista, não é uma doutrina que discute a divindade, ele tinha a sua maneira de ver isso, ele dizia que não era o ponto da filosofia ter discutir algo tão transcendente, então ele tinha um processo para fazer isso, mas ele coloca umas coisas muito interessantes. E dentro do budismo existe uma coluna vertebral. O que é uma coluna vertebral? É o ponto central de uma doutrina. É o ponto central de uma doutrina. E o ponto central da doutrina budista são as 4 nobres verdades. 4 nobres verdades são coisas que pode parecer bastante óbvio para nós hoje, 2.600, 2.500 anos depois, mas não era óbvio para aquela época. Mas a maneira como ele fala também não é tão óbvio para nós, né? Então eu vou falar rapidamente aqui para a gente entrar no ponto que interessa. Então ele diz assim, olha, das 4 nobres verdades, você tem a primeira. A primeira nobre verdade de Buda, ele diz assim, olha, depois de refletir, e a gente conhece um pouco a história do Buda, do Siddhartha, eu não vou entrar nela aqui para a gente ganhar tempo. Mas ele fala assim, ó, a primeira nobre verdade existe a dor. Existe a dor. Ou seja, isso é uma constatação dele na sua vida, nas suas reflexões. Quando você fala assim, existe a dor, você pensa assim, mas é claro que existe. Quem não sabe disso, todo mundo sabe que existe a dor. Mas o Buda, ele não está querendo dizer para nós assim, olha, eu estou dizendo que existe a dor, pode acreditar. Não é isso. Quando ele fala a palavra existe a dor, ele está dizendo o que para nós? Ele está dizendo assim, olha, vocês precisam fazer contato com a dor. E ela existe e tem que haver um contato. E o que é esse contato? É um entendimento, é a compreensão da dor. Existem 4 tipos de dor. E ele vai descrever, olha, quais são as principais dores que levam o homem a sofrer. As 4 principais, né? Porque a dor existe, o sofrimento vem junto, mas ele pode ser um sofrimento maior ou menor. Depende de cada um, depende da situação e da sensibilidade das pessoas e o nível espiritual. Depende de muita coisa. Então, a dor existe, o sofrimento depende de muitas coisas. Então, ele diz assim, olha, os 4 tipos de sofrimento são, primeiro, as doenças. E aí ele está falando das doenças físicas e mentais, todo tipo de doença, doenças de nascença, problemas no corpo físico, deficiências, todo tipo de dificuldades que a pessoa encontra na sua vida, em toda a sua vida, em qualquer encarnação, que são as doenças. E ele diz assim, e o homem precisa fazer o contato com as doenças. Porque as doenças, elas têm um fundamento, elas têm uma explicação para existir. E se a gente não faz isso, a gente foge, a gente remedeia, né, a situação, e a gente começa a fazer coisas que muitas das vezes não é saudável para nós. Então a gente tem que ter o contato, tem que entender a doença, por que a doença existe. E a doença existe para nós espíritas, e nós podemos falar isso agora, talvez na época dele não tanto. A doença é um expurgo, né? O que é um expurgo? É quando alguma coisa não está bem e ela vai embora. Quem lembra aí de doenças como varíola, varicela, né? Essas coisas, sarampo? Então as pessoas diziam naquela época, assim, eu lembro disso, a criança está com sarampo, marcou ela todinha, falou, então tá bom, tá saindo tudo, tá indo para fora. Então esse é o expurgo. Então o nosso espírito, nós espíritos, o espírito, a essência, ele não aceita nele coisas que não sejam para o crescimento, para a evolução dele. O que não foi isso, ele põe para fora, ele devolve. Ou seja, não é que ele devolve, que ele nem recebe, isso fica no perispírito. Então, o nosso perispírito é o primeiro mata-borrão que existe.
Ou seja, nada chega ao espírito que seja relacionado à doença, vícios, tudo isso fica travado na memória do perispírito. Né? A gente estuda sobre o perispírito e sabe que ali existe uma memória, e a memória das doenças que você adquiriu na vida material persegue você no mundo espiritual, porque aquilo vai ser feito um trabalho de planejamento, de plano na próxima vida, e com que problema você virá no perispírito para você aprender sobre aquilo. Isso é corriqueiro, a gente já sabe disso. Muito bem. Então, o nosso espírito precisa de um mata-borrão, porque ele não assume isso, aquilo não chega a ele, e é o perispírito. Então, do perispírito para o corpo físico, fica migrando de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá. Vem para o plano material, adquire problemas, dificuldades, doenças por alguma razão, que já é anterior, né? Normalmente, ou às vezes da vida atual, mas ele adquire, e isso vai marcar o seu corpo, vai danificar, ele pode morrer, pode ficar com problema sério, dificuldades mentais, dificuldades físicas, o que for, e isso sobe junto com ele, né, marcado pelo perispírito. E lá ele vai aprender, vai entender, vai compreender, e ele vai chegar em algumas situações em que ele vai fazer alguns planos e promessas, acordos, né? Como diz o outro, assinava promissória, ó, você vai encarnar, você fez isso, lembra disso? Lembra, olha só. Então, agora você vai fazer isso para remediar isso. Esse aqui ainda não. Então, tem todo um projeto de reencarnação. E o ser volta a reencarnar. Qual que é o problema? O problema é que também no budismo ele fala que existe uma coisa chamada roda da Sansara. Quem conhece o budismo, essa é uma palavra muito comum. A Sansara é uma roda, mas para a gente entender a situação, que eu vou vincular isso com o Jesus, para a gente entender o aspecto das emoções do pensamento, é como se fosse uma forma, uma panela que tem fundo a circular e tem altura. Então, você olha para uma panela, você vê uma coisa redonda e vê a altura, ela tem as paredes. Pensa na Sansara como se fosse isso. Então, toda vez que você reencarna, você vem para o plano material, é como se você caísse dentro de uma panela, de uma Sansara, né? Fictício. Mas ali você fica preso. E ali você fica preso por quê? Porque você não assume as dificuldades e não quer assumir a promissória que você assinou do outro lado. Isso é comum em todas as pessoas. Ninguém quer sofrer, ninguém quer nada. E você não assume. Muito bem. Mas as dores vão acontecer. As doenças vão acontecer. Os problemas mentais, os problemas físicos, de um jeito ou de outro vai acontecer para tentar te nortear o caminho. Tá bom, esse é um tipo de dor. Tem o segundo tipo de dor, né? A doença. Mas você tem também uma outra doença, um outro tipo de problema, não é doença, que é a pobreza. Pobreza mesmo, pobreza material. Não vamos nem falar da pobreza espiritual, pobreza material. Que pode chegar em níveis de miséria, de sobrevivência. E uma grande parte das pessoas lutam para sobreviver, trabalham extremamente como quase escravos, porque quanto mais pobre, mais você se escraviza, porque você troca o seu esforço de mão de obra por coisas muito pequenas, por bagatelas, até por comida e por coisas muito difíceis. Então, isso é um outro tipo de dor muito forte. E que se a criatura também não fizer contato com aquilo e tentar entender, compreender o porquê daquilo, ela também não consegue, ela fica se debatendo na Sansara, para lá e para cá, fica se debatendo e não consegue sair daquilo, fica escravo da doença, do sofrimento, e sofrendo. Uma terceira, a penúltima, é a velhice. A velhice também causa dor e sofrimento, e o sofrimento da velhice ele tem um espectro muito grande, de baixo, médio, alto, extremamente alto. E a gente vê no nosso mundo que as pessoas têm uma dificuldade de lidar com esse aspecto. As pessoas querem ser jovens, querem continuar sendo jovens, E o que causa dor não é a velhice, é você não fazer o contato. Por isso que ele fala, você tem que fazer o contato com aquilo que causa dor e entender aquilo. E a última é a morte. Então, as quatro tipos de dor e que causa sofrimento, grandes, as principais, tem outros, mas as principais é a morte. Ou seja, a morte ela é uma coisa que atemoriza as pessoas demais. E é um momento de dificuldade muito grande. Mas também tem o mesmo aspecto. A pessoa sofre menos, ou muito, ou tem desespero com a morte,
Porque a pessoa não faz o contato com a morte, o contato de compreender. Então, aí estão os 4 tipos de dor. E essa é a primeira nobre verdade. Existe a dor. Mas aí o Buda fala assim, não, mas olha, eu sei qual é a causa. Olha que interessante. Eu sei a causa de todas essas dores, de todos esses sofrimentos. Só existe por causa de uma coisa. Aí você fala, não, então o cara descobriu o mapa da mina. Mas aí quando nós que somos espíritos olhamos para ele e falamos, não, peraí. Então as 4 nobres verdades, a primeira foi a dor existe e a segunda é tem cura. Tem cura para a dor. E ele fala que depois de pensar muito, ele descobriu que a cura para a dor, né, ou, na verdade, a causa, né, não é a cura, a causa para a dor, por que a dor acontece? Ele diz, a causa para a dor é o desconhecimento das leis universais. Ele não fala as leis divinas, como a gente fala, porque eles não tratam da questão da divindade. O budismo não trata da questão da divindade. Então, as leis universais. Então, não conhecer as leis universais, a gente sofre por essas dores, porque todas elas estão relacionadas à natureza. A morte é da natureza. Né? As doenças estão na natureza, é transformação. A própria pobreza, a riqueza, também está na natureza, faz parte. E a velhice, mais ainda, é um processo de transformação. Por desconhecer as leis que regem isso, e as leis do processo de evolução que propõem que isso ajude no processo de despertamento da consciência, então esse desconhecimento faz com que as pessoas adoeçam. E aí, a terceira nobre verdade diz, mas tem cura. Ele fala, isso tem cura. Olha que coisa linda. Nós vamos ficar nessa da cura, porque a 4 nobre verdade é o caminho óctuplo. É o caminho de 8 passos que o Buda explica como você faz para evoluir, mas no nível do budismo. Nós não vamos entrar nele e vamos ficar na terceira, tem cura. E onde está a cura? Agora vamos voltar na Sansara, que é como se fosse uma panela. Você encarnou, você cai na panela. Ali a panela é algo materialista que te consome, que te não deixa você encontrar a si mesmo. E você fica lutando, desesperado ali, se batendo e tal, aí desencarna, vai para o plano espiritual, aí descobre que não fez muita coisa, que fez muita bobeira, promete, vai, volta, encarna, mas cai na panela de novo, porque o processo é descobrir como sair. Esse é o ponto. Como sair desse processo faz parte do aprendizado, desse processo de massificação, desse processo materialista, desse processo que nos empurra para o querer as coisas materiais, é um processo de aprendizado sair dele, e muito grande. E aí a gente vai para Jesus, que diz para a gente assim, olha, entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho da perdição. Entrai e porfiai, quer dizer, porfiai é seja perseverante, se esforce por entrar pela porta estreita. E quando ele fala isso, ele está dizendo para a gente assim, simbolicamente, olha, lá nessa panela da reencarnação nessa Sansara, ela em algum lugar tem uma porta. Tem uma porta, mas a gente não acha. Daí ele fala assim, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, o que Jesus está dizendo para nós? É assim, olha, na vida de vocês vão se envolver com muitas emoções e pensamentos que te conduzirão sempre para ficar na Sansara, no mundo material, de sofrimento, de dor. Né? Os pensamentos e as emoções que chegarão porque vem alguma doença, ou várias doenças, ou dificuldades. Aquilo vai te consumir. Você vai ficar ali no seu sofrimento. Pensamentos e emoções relacionados a questões financeiras, que muitas das pessoas sofrem porque é rico ou sofrem porque é pobre. Não faz diferença. Isso vai te consumir, vai te trazer muitas doenças, vai te dificultar a sua vida, o seu processo de crescimento. Pensamentos e emoções, né, que vão te consumir, vão te trazer muita tristeza, porque você chegou na velhice e você não quer. Você não quer andar com dificuldade, você não quer se sentir velho, você não quer depender das pessoas. E cada vez você vai depender mais. Você não quer. Então você vai sofrer porque você não está entendendo o que significa isso. E ainda mais, se você pensar na morte e vai ficando velho, doente, se você não entendeu nada, o sofrimento vai ficar maior.
Então, é como se Jesus dissesse assim, então você tem que buscar e acharei. Buscar o quê? A porta. A porta. A porta estreita. O problema é que nós não olhamos para a porta estreita, nós só nos voltamos para a porta ou o caminho largo, que é o caminho da própria roda. E a gente fica ali, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, descontrolados, desequilibrados, sofrendo e sofrendo por todas as situações, e principalmente por essas 4 tipos de doença que ele nos fala. Então, eu queria trazer essa introdução para fortalecer o nosso entendimento da questão da emoção e do pensamento, como ele praticamente nos consome e nos impacta a nossa maneira de viver. Antes de eu começar com o material, eu queria saber se alguém quer falar, perguntar, tem alguma dúvida, fique à vontade. Gostei dessa introdução aqui, eu anotei tudo. Quando eu faço meditação com um budista, são questões que eu vou questioná-lo. Anotado aqui também, Maurício. Também anotou. Depois então, eu vou te mandar mais alguma coisinha sobre as 4 nobres verdades e o caminho óptimo. É isso aí. Bom, ótimo. É isso. Muito bem. Vamos em frente, então? Ok. Então, vamos aqui. Emoções. Dicionário de ciência, psicologia, filosofia de Aristóteles e depois Joana. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Emoções são estados mentais e fisiológicos que provocam muitas reações motoras e glandulares, além de alterar a aprendizagem e o comportamento, podendo ser definidas como reações afetivas agudas, momentâneas, desencadeadas por estímulos significativos. Dicionário de ciência. Tá perfeito o que ele está falando de uma forma genérica. É isso mesmo. São explosões, estados mentais, fisiológicos, porque existem glândulas, existem energias passando, existem muitas afetações fisiológicas acontecendo. Esse está no dicionário. A psicologia também diz: as emoções são reações psicológicas e fisiológicas a estímulos internos e externos. Pronto, aí já começa a mudar o mundo. Fala do mundo das reações, das relações, né? Elas podem ser descritas como sentimentos que variam de intensidade, duração e complexidade, e que são acompanhados de mudanças fisiológicas também, conforme a ciência, como aumento da frequência cardíaca, sudorese e mudança na expressão facial. Então, aqui está colocando a visão da psicologia, que tem muito mais coisa, mas aqui é bem um resumo, que além daquilo que ele fala lá em cima, ela entra em aspectos que são aspectos físicos, de mudança de face, sudorese, frequência cardíaca, a gente sabe disso. Quando a gente tem uma emoção muito forte por alguma razão, a gente sabe que o coração dispara, a gente pode transpirar, né? A gente pode ficar com a face nervosa, nervoso, irritadíssimo, avermelhado. Tem tudo isso que a gente conhece muito bem. Está aqui. Filosofia de Aristóteles. Emoções são os movimentos da alma, sempre acompanhados por graus variados de sofrimento ou prazer, que afetam os homens, alterando seus julgamentos. Assim acontece quando eles estão zangados, com pena de alguém ou com medo. Quer dizer, o filósofo já coloca a coisa de uma visão um pouco diferente, né? Já é coisa da alma, porque a alma, espírito na época deles, era uma coisa um pouco diferente, é uma visão um pouco diferente da nossa. Estou dando só esses breves para a gente entender que tem percepções diferentes. Bom, aqui a gente vai começar, deixa eu ver se já começa com a Joana aqui. O ser emocional com a Joana. Então, ter um bom nível de autoconhecimento ajuda a interpretar as próprias emoções. E isso a Joana vai falar, e já falamos disso. Para você interpretar as suas emoções e começar a trabalhar nesse processo, você tem que ter um mínimo de autoconhecimento, de intelectualização. Não tem como. A razão precisa ajudar. Entender o que elas de fato querem dizer, fazer conexões com outros traços da sua personalidade e então lidar da melhor forma com elas. Porque se a gente tem emoções que são explosivas, a gente não compreende, a gente não quer saber, que a gente se irritou, ficou chateado, a gente não quer se envolver, aquilo vai sendo empurrado para frente. E a gente uma hora vai ter que enfrentar. E ele está dizendo, entender o que elas de fato querem dizer, as emoções querem dizer alguma coisa. E não quer dizer para ficar irritado, para ficar com raiva.
para sair batendo, para sair fazendo besteira. Não é isso que ela quer dizer. Ela quer dizer outra coisa, ela está dando um recado. Então, isso que ela está falando, tem que aprender isso. Embora normalmente sejam vistos como sinônimos, emoção e sentimento são coisas diferentes. Segundo a psicologia, a emoção é algo biológico programado que responde a determinados estímulos externos, explosões. Por exemplo, ao receber o carinho de sua mãe, geralmente você responde com alegria. O sentimento, por sua vez, é uma resposta à emoção e diz respeito e como a pessoa se sente diante daquela emoção. Por exemplo, se você gosta da atitude dela e sente confiança, desenvolve um amor incondicional por sua mãe. Esse é o processo da psicologia. As palavras que são usadas de uma forma diferente, tá? A gente não pode se apegar, porque aqui já fala, desenvolve um amor incondicional. Gente, não é mais ou menos isso que acontece, mas esse é o que a gente tem de melhor nesse processo e a gente aceita que é uma visão interessante, tá? Ok. Agora nós vamos para o ser emocional. Joana de Anjos, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Lembra da busca? Buscar e achareis? Então, uma busca interior. Buscar não é fora, buscar é dentro. Porque quando você fala da porta estreita e a porta larga, a gente sempre pensa assim, o mundo, são as coisas que acontecem. Não, a porta está em você. Você adere a uma ou adere a outra, porque já está em você. Então, vamos lá. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais, recém-saídos do instinto. Então, ela já vai colocando aqui onde que nós estamos. Em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação e a razão, passando pela emoção. Então, entende? Primarismo, sensação. Aí depois a razão e passa pela emoção. Então, esse é o processo que ela diz de seres recém-saídos do instinto. Nós somos nós. Mesmo quando adquire os centros do discernimento, que a gente fala tanto que é primordial, após se intelectualizarem, acreditando possuírem um grande controle da emoção, dela não se liberta como a princípio gostariam. Porque não tem que se libertar da emoção. Esse é o primeiro ponto. A emoção bem direcionada torna-se um dínamo gerador de estímulos e força para realizações expressivas. Opa! Olha que interessante. Volta aqui. Ó. É preciso entender o que elas de fato querem dizer, fazer conexões com traços de sua personalidade e então lidar da melhor forma com elas. Ou seja, conhecer o papel delas na vida. É isso que ela está falando. Então, conhecer o papel dela na vida é que vai te trazer grandes benefícios. Só a intelectualização e só o discernimento é uma parte. É uma parte. Né? Então, vamos lá. A emoção bem direcionada torna-se um dínamo gerador de estímulos e força para realizações expressivas. Olha que coisa interessante. Uma emoção bem direcionada, promovendo aqueles que a comandam, como pode fazer-se instrumento de desgraça caso lhes fuja ao controle. As palavras que estão sendo usadas também têm relatividade, tem uma certa relatividade aqui, tá? Nos relacionamentos interpessoais, a emoção exerce um papel relevante, essencial para o êxito. Então, é lógico, afetividade, emoção, contribuindo para a afetividade, a convivência feliz. No entanto, antes de se exteriorizar como seria ideal, antes dela se exteriorizar como seria, exige todo um curso disciplinante. Aí você fala, mas então, por que ela não se exterioriza já como ideal? Por que tem que ser assim? Por que ela se exterioriza de uma forma não ideal? Porque ela precisa de um curso disciplinante. É um processo de evolução. Pensa que a maioria das emoções que nós temos, olha o que ela fala aqui, ó, recém-saído do instinto. A maioria das emoções que nós temos são animais. Lembra daquelas 3 bolinhas que eu mostrei? Né? O ser animal, a consciência, a ligação em cima. Você vai para o espiritual e você ainda está muito animalizado. Então, as nossas emoções estão muito ligadas ainda aos instintos. Ainda tem muitas emoções ligadas ao instinto, porque nós estamos num processo de aprendizado, né? Contribuindo para a afetividade e a convivência feliz. No entanto, antes de se exteriorizar como seria ideal, exige todo um curso disciplinante, uma análise profunda, a fim de converter-se em equipamento adequado do eu superior, expressando-se na conduta e na vivência. A gente olha para isso e pensa assim, bom, então,
A impressão que a gente tem quando lê isso é que a gente tem as emoções. A gente já tinha emoções. Quando era irracional, já existe emoção nos irracionais. Eles têm muitas emoções. Eles têm raiva, têm violência, né? Eles têm estratégias de comando, de domínio, de matar. Tem muita coisa ali. E isso é um aprendizado deles, que veio para nós. Mas isso ainda é muito animalizado. Isso está em nós, isso explode em nós. Então, o nosso processo é de entender isso e qual o papel que isso pode ter. Porque se você tem uma emoção forte que traz um processo fisiológico às vezes, de energia, de capacidade, mas se você não aprendeu a dominar isso, você pode fazer uma besteira, ir para um caminho da desgraça, que ela fala aqui, no segundo parágrafo, instrumento de desgraça. Ou um instrumento de realizações expressivas. É esse ponto que a gente precisa entender. E a gente não entende isso só de bate-pronto, só porque leu isso aqui. É uma questão de estudar sobre nós, começar a observar. E aí, o processo da emoção é assim, como é que a emoção pode me ajudar a evoluir? É quando você sente, você parar e refletir, ou refletir logo em seguida, mesmo que você não consiga naquele momento, mas se você consegue começar a criar em você uma rotina, porque tem que ser uma rotina inicialmente, depois isso fica uma coisa mais consciente, uma rotina de reflexão. Espera, aconteceu isso, eu fiquei muito chateado. Estou chateado um dia, estou chateado 2 dias, 3 dias, não importa. Fiquei chateado. Por que eu fiquei chateada? Aí você tem que, fiquei chateado, eu fiquei chateada, você tem que fazer uma coisa, é uma regra. Você tem que usar essa regra. Não posso identificar esse meu chateamento no outro, tem que identificar em mim. Quando você força esse pensamento, você vai descobrir, no mínimo, coisas que você deveria ter feito diferente, ou você deveria estar mais amadurecido para lidar com a situação e não estava. Né? Pensa numa criança que está nervosa, hoje até a gente estava falando sobre isso, né? Uma criança muito nervosa e que está irritada, não consegue se controlar, e a mãe tem 2 opções. Como lidar com essa emoção da criança? Pode ficar com raiva, mãe, pode botar de castigo, pode fazer um monte de coisa, a coisa só vai, o fogo só vai arder. Ou a mãe pode criar uma situação, às vezes rápida, de minutos, em que ela abraça a criança de uma forma tal que ela traz a criança para um lado afetivo para minar aquele processo de descontrole emocional da criança, que muitas das vezes a gente não sabe o porquê, nem a criança sabe. Então, isso é uma coisa importante para a gente entender, né? No entanto, antes de se teorizar como seria ideal, existe todo um curso disciplinante, uma análise profunda a fim de converter-se em equipamento adequado do eu superior. Lembra das bolinhas? Eu animal, eu superior? Ele precisa ser um equipamento de potência. Gente, porque instinto e emoção é potência. Lembra que explosão é potência. Mas como eu uso essa potência, que é o ponto. Aprendizado para usar isso no eu superior. Vamos lá, e quem quiser interromper, pode interromper. Aí a Joana fala de uma escalada, de um processo de aprendizado. Nessa natural escalada para os níveis da consciência lúcida ou de transcendência do ego, porque aqui é uma transcendência do ego, a caminho da conquista cósmica, através das suas diferentes etapas, é justo examinar-se. Porque quando você pensa naquela panela que você encarnou, que está ali se debatendo, ali dentro é o ego que está fazendo tudo aquilo com você e você com ela. É você, está fazendo. Então, desenvolver situações de buscar a porta, e a porta é estreita, é você lutar com o ego, é ter uma luta ali com o seu ego, e você conseguir ser superior a isso. Né? E ela fala disso aqui, é nível de consciência. Então, ela justa assim, é justo examinar as 3 situações. Como se reage diante de si próprio? Como é que você se reage diante de si? Esquece os outros. As sombras, a bagagem e a reflexão. Então, vamos lá. Muitas das vezes as pessoas, em geral, nem pensam nisso. As pessoas, quando falam de emoção, pensam que as pessoas prejudicam ela, as pessoas são raivosas, as pessoas são fofoqueiras, as pessoas são isso, as pessoas são aquilo. Né? Só que as pessoas somos nós também, todo mundo são as pessoas. E não pensa nas sombras ou nas suas fraquezas, dificuldades, vícios, na sua bagagem, e não reflete sobre isso. Como você vai mudar? Não vai.
Vai ficar na sansara. Vai e volta, bate cabeça, sobe, volta, bate cabeça. E fica assim. Outro, qual a conduta em referência ao próximo? É tranquilo, sem tormentos? Então, quando você pensa assim, bom, então tem comigo. Eu tenho que entender as minhas dificuldades. Eu tenho que começar a refletir. É fácil? Não. Porque se fosse fácil, eu falo de novo, não precisava de reencarnação. Não precisava de reencarnação, né? Não é fácil. Olhar para você e entender que você tem uma dificuldade já é dificílimo reconhecer isso. Depois você tem que partir para trabalhar isso. Talvez não seja tão difícil quanto reconhecer que você tem. Quebrou uma barreira, as coisas vêm. Devagar, mas vêm. Tá? Quando quiser interromper, por favor, fale. Tá? E aí, depois que você pensa em você, não é depois, enquanto você olha para você e vê as coisas, você também tem que olhar para o próximo e perceber, olha, ele também tem isso, mas eu também tenho. Então, eu tenho que ser gentil, eu tenho que aceitar, eu tenho que conversar. Se ele aceita, se não aceita, eu não vou. Né? Mas é tranquilo sem tormento. Você tem que ser tranquilo sem tormento para lidar com isso. E o terceiro, de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais? Como que você faz isso? Você tem que aprender a ser um doador. Né? Um doador de tranquilidade, um doador de ajuda, né? Porque enquanto você faz isso com o próximo, você recebe. Você recebe. Então ela vai dizendo assim, ó, no primeiro caso, torna-se essencial a análise cuidadosa a respeito das reações emocionais diante dos desafios, que eu acabei de falar. Como é que você percebe as suas sombras? Ué, como é que você está se sentindo emocionalmente? Quais são as suas reações emocionais em várias diferentes circunstâncias? Ah, isso é difícil. Não é. Porque quando você tem um processo emocional de qualquer tipo, que te deixa chateado, com raiva, qualquer coisa que seja, você sabe que teve. Você não quer falar daquilo e você quer fingir que não teve, mas não adianta. Você teve. E a partir de hoje que você já sabe que não tem escapatória, ou se então, se você queira voltar na panela a vida inteira fazendo a mesma coisa. Estou com raiva, explodi, estou com raiva. Não, por que eu estou com raiva? Esquece o outro, pensa em você. Né? Cólera, ciúme, olha só, ela vai falar de vários. Ó. Cólera, ciúme, mágoa, revide, ódio, inveja, são os exemplos. Decorre do primitivismo moral do ser, ainda aferrado a complexo de inferioridade, de superioridade e aturdido por conflitos que remanescem da consciência de culpa. Olha, ou o ser tem complexo de inferioridade ou de superioridade. As duas coisas acontecem. E todas as duas são muito ruins. Né? E ainda tem a culpa. O trabalho por libertar-se desses verdadeiros verdugos do eu superior, torna-se imprescindível ao desenvolvimento da emoção, ao seu engrandecimento, para estabelecer e seguir as linhas de manifestação equilibrada. Não tem alternativa. Né? Não tem alternativa. Isso é mais ou menos assim, uma comparação. Quando eu estudava na faculdade, eu tive muito problema no aprendizado de uma matéria, e eu sabia que os meus problemas estavam mais com que eu não estava me aplicando, não estava me interessando por aquilo. Aí, um dia eu cheguei para o professor e a coisa estava indo mal, estava indo já para o final do ano, conversei com ele e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, suas notas foram muito ruins nas primeiras. Você não tem escapatória para você passar de ano, você tem que tirar 10 na prova final. Tem uma prova final que vai cair o material do ano inteiro. A prova é o bicho. Se você não tirar 10, você não passa. Aí eu olhei para mim mesmo e falei assim, não, eu vou aprender isso de qualquer jeito. Derivadas e integrais. Eu vou aprender isso de qualquer jeito. Mas eu peguei aquilo e arregacei de estudar. E fui fazer a prova. Depois de 1 mês e meio, eu fui fazer a prova. Olha, eu levei meia hora para fazer a prova. E o professor não acreditou. Ele falou assim, não acredito que você fez a prova, então você está entregando a prova em branco. Ele pegou a prova, olhou. Nossa, acertou tudo. Quando eu olho para isso, isso é mais ou menos isso que eu vejo aqui. É como se nós postergássemos olhar para nós, para as nossas dificuldades, para os nossos descontroles emocionais, para os nossos pensamentos que são consequentes. A gente nunca olha, a gente vai tocando, vou fazer uma prece, vou ler um livro, tá bom, mas você não olha de verdade para isso. Então você nunca amadurece emocionalmente. E é isso que o Buda fala, Sansara, vai e volta, vai e volta. Jesus fala, buscar e acharei.
Achou a porta? Agora você bate nela. Você vai entrar. E olha, essa porta exige muito esforço para passar por ela. E esse é o esforço. É aquele trabalho, gente, que é inevitável. Sabe o trabalho inevitável? Você não tem saída. É por aqui. É isso que ela fala para nós. Então, esse é o primeiro caso. É o autoconhecimento. No segundo, e o próximo? No segundo caso, as reações diante do próximo serão resultado do hábito de como enfrentar situações inesperadas. Né? Porque se não tem nada acontecendo de inesperado, a reação, oi, tudo bem. Né? Mas e quando tem uma situação de emocional, de problema, de dificuldade? Como é que você reage diante disso? Fenômenos novos, jogos psicológicos desconhecidos, para que os conflitos não se expressem em forma de retraimento, né? Se esconder, suspeita, narcisismo, aparência de conhecedor de aparência de conhecedor de toda a verdade, medo, loquacidade, presunção, instigante. Olha quantas coisas tem aqui que passa pela nossa vida em situações desse tipo. Você acha que você está com a verdade e o outro não. Você é que sabe, o outro não sabe. Ou você retrai, você tem medo, né? Ou você tem presunção. Então, tem esses processos que ela chama de jogos psicológicos que existem na vida. E a gente tem que começar a lidar com isso. É a vida da simplicidade na vida de relação. Talvez é o que a gente tem que buscar com mais efetividade. A insegurança pessoal responde pelo descontrole da emoção na conduta do relacionamento com as outras pessoas. Pronto. Tudo isso por quê? Porque existe uma insegurança das pessoas. Então, se existe insegurança, ela vai se proteger. E a proteção é o quê? É o descontrole emocional, ou algum tipo de vício, uma vaidade, ou um tipo de vício, ou alguma coisa que seja. Né? O indivíduo tranquilo, porque portador de confiança em si mesmo, não se atormenta quando enfrenta situações novas e desafiadoras, agindo com serenidade, sem a preocupação exagerada de parecer bem, de fazer-se detestado, de eliminar o outro ou de sobrepor-se a ele. Gente, olha isso. Olha isso. O indivíduo tranquilo, a pessoa não se preocupa. Ele tem confiança nele. Não quer dizer que ter confiança é que você sabe tudo. Não é isso, é o contrário. Ele tem humildade, ele tem confiança nele. Ele não fica atormentado. Quando ele não sabe, ele não sabe. Não sei quem pode me ajudar. Não está preocupado de pensar, tem que saber, porque não sabe isso, porque não sabe aquilo. Não. Ele vai exigir dele mesmo, quando ele entra em situações novas e desafiadoras, ele vai enfrentar de peito aberto, fazendo o seu melhor. Pode errar e pode acertar. Isso faz parte do jogo. Vai ter serenidade diante das coisas que acontecem com ele. E não tem a preocupação exagerada de parecer bem. Vai fazer o melhor, mas não vai ficar preocupado, tem que ser o melhor. Tem que ser... Não. Não. Né? De fazer-se detestado. Muita gente trabalha com isso, com medo de eliminar o outro ou de sobrepor-se a ele. Isso é muito comum, gente. Até no meio espírita isso acontece. É natural e espontâneo, aberto aos relacionamentos interpessoais, respeitador das ideias e condutas do outro, embora não abdicando das suas próprias, nem as mascarando para agradar, ou exibindo-as para impô-las. E percebe isso. Você vai colocar a sua posição, você tem que pôr. Mas você não vai colocar de uma forma agressiva. Você não vai colocar como a sua força verdade. Mas você vai aceitar a posição do outro e vai contrapor e falar, olha, vamos discutir isso aqui. Muitas das vezes você vai esbarrar em situações inversas do outro querendo sobrepor. Você não vai brigar. Não precisa. Coloque sua posição, é isso aqui. Sem problema. Sem impor. Olha os recadinhos que ela vai dando de coisas, gente, que a gente vive na nossa vida, na nossa rotina de vida, em todos os lugares que a gente está. No trabalho, na rua, nos relacionamentos e nas casas religiosas também. No terceiro caso, qual é o terceiro caso? No terceiro caso, né, de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais. Quer dizer, e aí, como que você faz? Como você desenvolve nos dois casos, para o A e para o B? O terceiro é a solução do A e do B. Vamos ver o que ela fala para nós. No terceiro caso, face doador. Servir. Percebe que se falar só isso já estaria resolvido a questão, se a gente entende bem o que é isso? Você sempre serve as pessoas. Pronto. É o que Jesus fez aqui. Servir as pessoas, ajudar as pessoas, com o que você puder. Livre de exigências, não espera retribuição. Sem paixão dissolventes, vinculando-se e amando,
ou liberando-se sem ressentimentos, amando, e se não dá, não deu certo, tá bom, então o trabalhador vai para lá, o outro, não tem problema, sem ressentimentos, sem aquela coisa, passa do lado de lá da rua. Não pode ter isso, porque isso é mágoa guardada. Constatando, porém, que em todo relacionamento há sempre uma bela aquisição de vida pela empatia que provoca, pelas expectativas que desperta, pela convivência enriquecedora. Tem um filósofo romano, Marco Aurélio, que a gente conhece mais porque ele era um imperador, não sei se era imperador. Estoico. E ele dizia muitas coisas interessantes, e ele falava assim, que ele não queria perder no dia dele a oportunidade de encontrar as pessoas, porque se ele deixasse de encontrar alguém, ele perdeu a oportunidade de conhecer o mundo. Ele valorizava tanto esse processo de empatia e de convivência enriquecedora, que todo mundo que ele encontrava para ele era uma pessoa importante. Olha que coisa bonita. É mais ou menos isso que ele diz aqui. Avançando no equilíbrio da emoção, o encantamento da existência física libera-o da queixa, das frustrações, dos tormentos. Então, quando você avança no equilíbrio da emoção, quer dizer, você se amadurece, né? A existência fica tão encantadora. Gente, vocês vão deixar todas essas palavras de lado e vão pensar numa coisa? Pensa em você convivendo com as pessoas, e todos nós temos as nossas dificuldades, mas você vai conviver em situações às vezes mais fáceis, mais difíceis, complicadas, disse-me-disse, fofoca, futrica, todas essas coisas. Mas você entra naquele meio para fazer o seu melhor e sempre faz o seu melhor. Não se envolve com isso. Coloca suas posições, você continua gostando das pessoas, faz o melhor que você pode pelas pessoas. Não demora muito, as pessoas podem continuar fazendo as futricas, as coisas, mas com você a relação é diferente. Você vai perceber que as coisas vão ficando boas. Vão ficando boas. Porque não tem como as pessoas resistirem a isso. Isso é uma coisa muito linda. Isso é coisa bonita demais. É quando eu falei do capítulo Sede Perfeitos, né, que é o capítulo da transcendência, Jesus fala, se alguém quiser te tomar a capa, dá ele o manto, dá ele mais alguma coisa. Se ele te pede para andar 1000 quilômetros, 1000 milhas, ande 2. Ou seja, você quebra as coisas ruins com uma coisa muito forte de devolução a essa pessoa boa. Isso é inevitável. Né? Cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele próprio. Esse aqui é o ponto. Né? A ser equacionada por ele próprio. Não tem jeito, gente. Não vai vir livro, não vai vir doutrina espírita, não vai vir Nosso Anjo da Guarda para equacionar nada, não. Não adianta pensar nisso. É quando a gente fala, olha, é bom a gente ler, frequentar, isso faz bem, ajuda, motiva, mas a incógnita é nossa responsabilidade. Nós vamos ter que resolver. Quando se inicia a operação solucionadora, quando começa, o primeiro quesito é dedicado à afetividade. Pronto, porque não tem jeito, você é de relação, nós somos de relações. Nós precisamos disso. Então, o primeiro item é esse. Ao desvelamento interior, à autorrevelação, ao diálogo franco e jovial. Gente, tem uma coisa boa ter um diálogo franco e jovial com alguém que você tem diferença. Eu tenho uma situação dessa interessante com alguém que eu tenho diferenças, mas a gente tem um relacionamento tão irmão, tão assim, jovial. E aí me faz bem, sabendo que a pessoa tem um pensamento, tem uma ideia, eu tenho outra, mas me faz muito bem. É muito bom. Isso é uma coisa muito boa. Você fica feliz estando com a pessoa, mesmo sabendo que tem opiniões diferentes. Por quê? Porque trata com respeito um ao outro, trata com carinho, com afeto. Isso é muito bom. Nem sempre, porém, aqueles a quem se dirige estão em condições de entendê-lo, de intercambiar emoções. Às vezes não está. Não raro, o interlocutor se alegra ao conhecer as dificuldades do seu confidente. Desrespeita-lhe a confiança, divulgando as informações que lhe foram reveladas, ou nele provoca, por imaturidade como por insânia, conflitos desnecessários perturbadores. Isso é comum, infelizmente. Né? Então é por isso que quando ela fala ali diálogo franco e jovial, isso é uma conquista. Isso é uma conquista. Né? E eu falo, né, eu sou uma pessoa muito fechada em muitas coisas. E eu fico feliz quando eu encontro alguém, né, um amigo,
que eu consigo fazer um diálogo franco e jovial e eu sei que não vai me condenar, me julgar, e nem vai fazer fofoca, futrica, nada disso. Isso é uma coisa muito boa. Nem por isso deve ser asfixiar a sua emoção. Ou seja, não é para travar, não é para controlar, não quero, não. Temeroso dos relacionamentos, isolando-se, assumindo posturas alienadas. Quem se afasta do meio social por se acreditar perseguido, não compreendido, em crise paranoide, deixa de realizar-se emocionalmente. Gente, isso aqui é muito comum. Fechar. E aí você carrega isso, chega do outro lado, fulano, você vai voltar lá para a panela. Porque olha o que você fez, não era nada disso, você tinha que entrar num processo de conversa, de discussão, de convivência, aprender a conviver com o diferente, você não fez nada disso, você se fechou. Pronto, volta para a panela. Igual pipoca, né? Vai lá, vai. Não são as circunstâncias que se fazem responsáveis pelo bom ou mau humor do indivíduo. Olha isso, gente. Não são as circunstâncias que se fazem responsáveis pelo bom ou mau humor do indivíduo, mas a forma pessoal como ele as encara. Olha, quem está dizendo aqui é o que Jesus fala. A porta estreita não é um local, é simbólico. A porta estreita é nós. E a porta larga somos nós. Nós estamos habituados a conviver na porta larga. A porta estreita não é muito bem-vinda por nós. Então é assim que é a vida para nós. É indo e voltando, é samsara, é a roda, é a panela, fica lá indo e voltando. Porque, na verdade, quando a gente olha para a vida e vê as dificuldades, vê o mal, vê as pessoas fazendo besteira, te agredindo, não sei o quê, não são as pessoas. Isso está acontecendo, mas isso tem um prêmio maravilhoso para você. Se você aprender a conviver com isso de uma forma jovial e franca, você evolui demais. Numa vida você evolui demais. O desenvolvimento da emoção é imperativo da reencarnação do espírito. É imperativo da reencarnação do espírito, que se aprimora, etapa a etapa, no processo da evolução, passando pelas sucessivas experiências carnais. Cumpre desse modo ao homem e à mulher, seres essencialmente emocionais, a canalização dessa força dinâmica para a autossuperação, constatando que ninguém em fase normal do desenvolvimento passa sem vivenciar o alto potencial da emoção. É o que eu falei, o potencial é forte. É um alto potencial. Não tem como. É uma coisa maravilhosa da divindade, que nos foi trabalhado durante as existências dos irracionais e milênios, milhões, bilhões de anos, se você considerar os seres muito antes do período da terra firme, do mar, muito antes disso. Então, tudo isso é uma aquisição da natureza maravilhosa, que a gente vai ter que lidar. Nós somos recém-saídos do instinto. Não vamos esquecer isso. Recém-saídos do instinto. Nossas emoções ainda são muito desequilibrantes. Eu não vou entrar nisso, vai ficar para a aula que vem. Eu queria saber se nós temos coisas para conversar aí. Ruela? Sim. O Roberto está por aí. Ele mandou uma mensagem. O Roberto. Deixa eu ver. Ah, o Centro Espírita. O Roberto. Tá bom, Roberto. Ele está ouvindo bem a gente, então, né? Ok. Então, eu queria entender o que. Eu sei que tem muitas palavras, mas a gente tem que fazer tipo um resumo disso, no sentido que o pensamento e as emoções são potências que nós temos em nós, que os animais também têm, mas nós temos como seres racionais, então é um nível muito maior, porque trouxe uma bagagem de lá, e a gente desenvolve outras coisas, potenciais enormes, e que isso nos causa mal, nos causam tristeza, nos causam dificuldades imensas, doenças, causam tudo isso por a gente não entender e trabalhar essas potências de forma correta. Da gente querer que a vida seja como a gente quer. Da gente querer que as pessoas sejam como a gente quer. Da gente querer que as coisas se adequem ao que a gente quer. Isso é comum em todos nós, seres ainda saídos do instinto, emoções desequilibradas. Só que até a gente aprender que assim a vida sempre vai ser com dor, como diz o Siddhartha Gautama, vai ter dor, e a gente não quer ter essa dor desse nível, a gente vai aprender a lidar com as emoções. Não é?
desenvolvendo o quê? Lembra? Um pouco de discernimento, que traz um pouco da razão, vai lá na emoção, começa a refletir, sem as reflexões, que normalmente não acontecem durante a emoção, porque são coisas explosivas, são coisas que mexem com a nossa parte fisiológica, palpitar de coração, rosto quente, todas essas coisas. Normalmente ali a gente não tem a energia suficiente para contrabalançar e trabalhar isso, mas não importa. Se você começa a colocar na sua vida momentos de reflexão, olha, eu fiquei chateado com uma coisa, eu preciso refletir nisso. Quando que eu vou refletir? Agora não dá, mas eu vou refletir quando eu ficar calmo, mas eu vou querer pensar no detalhe. E quando você pensar, tenta nunca colocar culpa em alguma coisa ou em alguém. Não tem que ter culpa. Tem que ter o que eu posso fazer diferente. O que eu posso fazer para passar por isso de novo sem todo esse processo que eu senti de dor, de chateamento, de mágoa, de raiva. Você tem que achar um jeito de ir fazendo isso aos poucos e você pode ter certeza. Em não com muito tempo você consegue um progresso interessante nisso daí. Alguma coisa? Eu acho que a gente consegue sim um progresso, mas isso vai sendo paulatinamente, porque acredito que na condição que nós estamos, e quando eu digo nós, assim, a maioria que vai acontecendo Isso. paulatinamente, e Claro, claro. que a maioria de nós ainda estamos muito mais conectados com essa parte mais primitiva do que uma parte mais Racional. elevada. Mais elevada, né? Porque daí a necessidade de essa compreensão da gente com a gente mesmo. Que nós estamos, acho eu, né, que nós estamos num momento onde o mundo em si, a própria vibração de tantas coisas que estão acontecendo, nos afeta. E muitas das vezes a gente precisa realmente tomar mais um fôlego para poder conviver, né, com essa samsara aí, essa samsara que é individual, mas é coletiva também, porque muitas das vezes as pessoas, todos nós estamos muito desequilibrados, né? A gente está vendo coisas que só de ouvir muitas vezes nos desequilibra. E aí a gente tem que voltar para um ponto de desequilíbrio. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: acho que a dor emocional, todas essas 4 dores que você mencionou, fazem parte da vida, mas elas são para ser sentidas como dor. E aí, sentidas como dor, a gente vai poder compreendê-las. Porque se a gente não admitir o que a gente sente, e é individual, cada um vai ter uma reação a uma coisa de uma forma. Concorda? Concordo plenamente. Eu acho que você falou uma coisa interessante. Quando o Buda fala a dor existe, ele está falando assim, ó, tem que fazer contato com a dor. Exatamente. Tem que compreender, senão... Porque senão a gente não consegue sair dela. Se você virar e mascarar de alguma forma, ela vai ficar lá. E aí ela vai ficar sendo... a gente mesmo vai alimentando isso com sentimentos mais negativos, e ela aumenta. E na hora que ela vier à tona, aí vem com mais força ainda. Digamos assim, uma dor que estava desse tamanhozinho vai estar desse tamanhozão, né? Aí está fora de controle. Então é importante a gente
admitir, olhar e falar. Primeira coisa, eu realmente estou passando por isso. Estou sentindo essas dores emocionais, de tudo, todas essas que você colocou. Acho que no mundo que nós estamos, eu não sei, até gostaria de fazer essa pergunta, se a gente tem, nesse planeta agora, neste momento, espíritos mais elevados que esteja num patamar mesmo mais elevado, porque a gente conheceu alguns espíritos assim que estiveram aqui no planeta Terra, mas a gente pontua, né? Pontua. Será que tá? A gente sabe que também está vindo mais espíritos mais elevados, né? Para poder nos ajudar nessa transição. Porque uma grande maioria, mas também tá, não sei, parece que os que estão aqui estão danados, porque está uma coisa assim absurda. E é difícil a convivência com essas dores. Eu vou dizer para você assim, a gente já colocou a questão da geração nova, que são espíritos evoluídos que vêm para nos ajudar na caminhada, mas o ponto que eu acho que é importante a gente entender aqui Jesus sempre coloca algumas passagens que ele nos dá a dica de como a gente consegue essa superação que a Joana fala, autossuperação, mas Jesus já falava disso de outra forma maravilhosa. Tem uma passagem que Jesus diz para a gente assim: se quiser vir após mim, né, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, ó, lembra da porta estreita? Tem chave, tem chave. Qual é a chave para você bater na porta e ela abrir? Tem uma chave. Qual que é a chave? Se chama abnegação. O que é abnegação? Abnegação e renúncia. O que é abnegação? Abnegar de si. Então, os nossos sofrimentos existem, a nossa dor existe, tem uma causa e está nos chamando para alguma coisa. Tudo que acontece na nossa vida está nos chamando para alguma coisa. Então, a vida está nos chamando e nos dando algumas sacudidas que são pequenas, são médias, são grandes, e dependendo da pessoa, ela vai sentir que é muito grande ou média, não importa. A vida está fazendo isso com todos nós. E a gente precisa compreender o que nós queremos para nós. Então, você colocou uma coisa muito interessante que nós discutimos hoje. Eu e a Grace estava falando sobre isso. O mundo tem um processo de comunicação muito, muito perigoso, que é o mundo da comunicação por algoritmos. Então, se você começa a entrar no seu computador, na televisão, e começa a ver determinadas coisas, você vai perceber que ela começa a se encher daquelas coisas. Então, hoje é muito comum você ver determinadas situações sobre política e guerra. E se você começa a ver isso, aquilo vai infectando a sua TV, o seu computador e o seu celular, e daqui a pouco você que está infectado, porque o objetivo é infectar você mesmo. Você começa a querer saber o que está acontecendo. Então, até falei para a Grace assim, olha, a gente tem que dar um basta com algumas coisas do que a gente está vendo, principalmente às vezes eu quero saber das coisas, então eu vou começar a parar com isso, para que meus algoritmos na televisão e no celular comecem a mandar outras coisas. E é interessante, se você faz isso uma semana, você começa a ver que muda a página do seu celular, a página do seu computador, da sua TV, muda completamente. E a gente sabe disso. Esse é um processo que você se autoajuda. Mas não tem como a gente crescer, não tem como a gente se vencer o nosso processo e amadurecer emocionalmente, sem a chave, que é a abnegação. E a gente encontra isso no Evangelho em todos os lugares. A abnegação é você aprender, lembra que falou do doador lá, do servir? A servir, de alguma forma. É como se você falasse, eu tenho algo para doar, para dar para alguém, eu vou fazer isso aqui. Eu vou procurar alguma situação, sem exigência, sem nada, e vou fazer. A abnegação é a chave para a gente começar. A Grace quer fazer um comentário aqui. Não, só como considerações finais, né? Essa sugestão, hoje nós falávamos isso lá de manhã no nosso trabalho
no centro, sobre a questão de a gente procurar fazer higienização mental à noite, né? Evitar, né, aquela sugestão até, que até médica, até muitas vezes, né, para você ter uma boa noite de repouso, pelo menos 2 horas antes, se desconectar, procurar, e é sabido também que a gente leva para o sono, né, as últimas coisas que a gente vivenciou ao longo do dia. Então, que fique como sugestão da gente trabalhar isso em nós, né, se desfocalizar, sobretudo mais à noite, agora próximo a dormir, né, e procurar colocar boas coisas na nossa mente, assim nós estaremos até nos colocando à disposição do plano espiritual para quem sabe, né? Coisa, né? Quem dera a gente pudesse vir até a trabalhar espiritualmente, ser um instrumento, ser útil, né, a nível espiritual, ter um aproveitamento melhor do nosso tempo de desprendimento do corpo. Então, fica a sugestão, procurando seguir isso, né? E realmente, a curto, médio prazo, a gente percebe uma diferença muito grande na qualidade dos nossos dias. Sim, é verdade. Gente, alguém mais quer comentar alguma coisa, dúvida? Fique à vontade aí. Adorei essa exposição sobre emoção. Muitas das coisas que Joana coloca nesses apontamentos, a gente já passa por isso e eu não tinha visto escrito. Ela é meio que automático, a grande parte dessas fases que ela descreve, da parte da emoção, a gente já vive isso no nosso cotidiano, só não estava identificado. Me fez ver alguns detalhes, inclusive, da minha trajetória da minha vida, de quando eu ainda era da ativa e para agora, onde eu me desliguei de grande parte das informações que não me davam emoções positivas para trilhar uma vida assim mais tranquila. Me desliguei realmente de praticamente jornal, essas coisas, que as minhas emoções eram negativas e me fazia mal até para dormir. E hoje eu digo que é mais fácil controlá-las, as boas emoções, que muito pouco elas oscilam. De bate-pronto, alguém me chama para falar sobre determinada coisa, que para mim isso era uma emoção, onde ia ter sudorese, rosto vermelho, gaguejando. Hoje eu posso nem entender sobre o assunto que ele pede para falar, a gente vai dar aquela enrolada, vai falar que não entende sobre o assunto, vai mudar de assunto e vai sair bonito. Então, essa parte emocional também, eu acho que com a maturidade, com o passar dos anos, e estudando, claro, o estudo é fundamental, a gente consegue fazer das emoções alguma coisa assim, menos dor. Okay. Né? Eu me sinto com menos dor. Inclusive, das 4 fases da dor, o desconhecimento das leis universais. Ele é a causa para consertar todas elas. Tem uma que ainda me deixa bastante intrigado, que eu imagino que hoje eu passei por isso, que é a pobreza extrema. Não deve, para mim, é muito pior do que a velhice, a morte, as doenças, porque se viver na pobreza extrema, eu sei que a gente faz esse trabalho social, é de extremo desgaste emocional. É isso que você pensa no pior, a pessoa velha, doente e com pobreza extrema. Nossa. Não, aí é o fim do mundo. É pesado, né? E pior que tem. Tem, mas foi ótima aula hoje, gostei muito. Bem, gente, então vamos agradecer a Deus por tudo, né? Que a gente reveja a aula, que avalie, que vá colocando todos esses conceitos na nossa vida, né? E que a gente, em torno da gente, a gente consiga levar também, né? E com isso a gente vai formando uma corrente do bem, passando uns para os outros boas informações, né? E vamos conseguindo ser melhores, né? Gente, chegamos no final Quem aqui. vai querer fazer a prece?
Oh, que beleza. Por favor, então. Então, fazendo a prece, eu quero iniciar colocando algo que me aconteceu hoje e eu fiquei muito grata, assim, muito emocionada, porque não sei como, sinceramente não sei como, mas eu peguei aqui, apareceu aqui perto do meu quarto uma mensagem e só eu só vou ler o título da mensagem que vocês depois talvez todo mundo vai entender. O título da mensagem é Solte-se e entregue-se a Deus. Lindo. Esse é o título da mensagem. Então, continuando, que eu fiquei muito emocionada, porque eu não sei, é um papelzinho só, uma folhinha, e está pequena, com a letra bem pequenininha, tive bastante dificuldade para ler, e achei aqui. Essa mensagem apareceu aqui para mim, uma mensagem que provavelmente eu guardei, agora como apareceu tão aqui na minha cama ali, na mesinha de cabeceira, eu não sei. Quando essas angústias, as dores, e o tema da aula hoje foi as dores, e elas estão presentes nos seres humanos, presentes no mundo. E a gente, muitas vezes, mesmo que essa dor não seja individual, a convivência com processos de dores, igual o Maurício mencionou, né? Conviver com pobreza extrema e ver coisas que você não tem no momento, você não consegue nem imaginar como resolver aquilo. E até mesmo essas notícias, né? Eu acho que eu vou aceitar a sugestão e parar de ouvir. Eu sou muito. Eu gosto de acompanhar, fico pensando e faço uma prece, mas também me traz uma angústia muito grande sobre o que está acontecendo a nível de geopolítica, né? Guerras e tudo mais. Isso me mexe muito comigo, não sei por quê. Então, eu preciso me soltar e me entregar a Deus. E soltar todas essas dores que eu venho passando, acredito que é essa a mensagem. Então, finalizando, eu agradeço por hoje, mais uma aula, mais uma noite que nós estamos aqui com amigos, né? Amigos verdadeiros que compartilham o mesmo objetivo, que têm a mesma vontade de melhora interna e melhorando a gente mesmo, com certeza nós vamos melhorar o nosso entorno. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora e aos Espíritos que nos acompanham nessa jornada de estudo. E agradecemos também a Grace Goela, que vem se esforçando e se dedicam com carinho, né, a transmitir essas mensagens para a gente. E eu, em especial, agradeço muito por estar aqui, porque estou realmente passando momentos bastante complexos na minha vida e preciso aprender a lidar com eles. E sozinho é muito mais difícil. Quando a gente está num grupo que a gente sabe está permeado de amor, não tenho certeza que aqui nesse momento
E aí, né, estamos permeados de amor. E é esse amor que a gente precisa expandir. É um amor ainda um pouco fraquinho, mas ele pode ser fortalecido. Nós estamos aqui todas as terças-feiras e isso é muito bom. É com muita boa vontade, com muita gratidão, e a gente se despede dessa noite e agradecendo a todos que compareceram a esse estudo. E assim Obrigado. seja, que assim seja. Boa noite. Muito bom. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos terminar aqui. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Vamos colocar. Gente, fica com Deus. Abraço a todos. Beijo a todos. Tchau, Estou fechando gente. Boa aqui. noite. Boa noite.